Evangelho, sábado da 22ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Gregório Magno, Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 22ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Gregório Magno, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o início do 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas o dia particularmente é cheio de grandes tesouros. Desde o texto do Evangelho que acabamos de ouvir, até a memória celebrativa de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, passando ainda pelo primeiro sábado do mês, em que recordamos o Imaculado Coração de Maria. Vamos procurar trabalhar esses 3 temas dentro da nossa meditação de hoje. Por isso, comecemos falando sobre o texto bíblico. Por quê? Porque, como já falamos, a vida dos santos, ela é um testemunho evidente da palavra viva. Ao mesmo tempo, na vida dos santos, nós encontramos todo o vigor das santas devoções que norteiam a vida de piedade daqueles que buscam a Deus. Então, para poder olharmos para a Beatíssima Virgem Maria e para olharmos também para a vida de São Gregório Magno, vamos olhar por um instante para a palavra que o Senhor nos entrega hoje, no início do 6º capítulo. Temos o Senhor que vem questionado por aqueles que se apresentam diante dele para falar a respeito dos seus discípulos. Outro dia questionavam Jesus, vamos colocar assim, né? Outro dia questionavam Jesus a respeito do jejum e da oração dos seus discípulos. Agora questionam Jesus a respeito da observância do sábado. Bom, o sábado era o dia do repouso de Deus, o dia que na tradição do povo de Israel era um dia reservado ao Senhor, um dia consagrado a Ele. Nós cristãos temos como dia reservado ao Senhor, ou dia consagrado ao Senhor, o domingo, por uma razão muito evidente. O domingo é o dia da ressurreição do Senhor. E para entendermos isso, inicialmente essa passagem, do sábado para o domingo, porque o texto bíblico faz referência ao sábado, mas nós olhamos o valor dessa referência do dia do Senhor hoje para o domingo. No texto, o Senhor nos fala de maneira explícita que é Deus, o Senhor sobre todas as coisas, e seu Filho, o Messias, o Senhor sobre todas as coisas. O que significa dizer que, diante de tudo que o homem se vê chamado por dever a render graças a Deus, o faz como ato de amor a esse Senhor. A esse Senhor soberano, ao qual tudo lhe pertence. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida do próprio homem. Então, todo o agir do homem em sua vida, desde o dar graças até o seguimento cotidiano da própria vida, não é outra coisa senão a expressão da potência e da grandeza desse Deus em nosso favor. Deus nos ama e se levanta por nós. E nós que fomos salvos pelo seu preciosíssimo sangue,
vivemos para cantar as glórias do Senhor. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica nos fala, entre o número 1166 e 1167, a respeito do dia do Senhor, do domingo, e vale a pena ouvirmos esse trechinho. Por tradição apostólica, que remonta ao próprio dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra o mistério pascal todos os 8 dias. No dia que se denomina, com toda a propriedade, Dia do Senhor ou Domingo. Essa citação da Sacrosanto Concílio, número 106, ela vai ser retomada e explicada agora pelo Catecismo. Bom, soou no ouvido 8 dias, né? Então, o que quer dizer esse 8 dias? E nós vamos entender agora o significado do 8º dia, e isso ontem nós tivemos a oportunidade de ver no vídeo desse mês, quando fiz a visita ao batistério octogonal da Basílica de São João de Latrão. As 8 faces do batistério marcam exatamente o mistério da ressurreição de Nosso Senhor, a criação e o dia da ressurreição do Senhor, o dia em que todas as coisas são feitas novas, o dia do Senhor, o dia do triunfo, o dia da vitória pela ressurreição. E daí a imagem dos 8 dias completos. Então vamos entender agora o que fala Sacrosanto Concílio. O dia da ressurreição de Cristo é, ao mesmo tempo, o primeiro dia da semana, né? Se a gente pensa o ciclo da semana, Jesus ressuscitou em um domingo. Desse modo, o dia da ressurreição do Senhor é memorial do primeiro dia da criação e do 8º dia, em que Cristo, após o seu repouso do grande Sábado Santo, inaugura o dia que o Senhor fez para nós. O dia que não conhece tramonto, ou seja, o dia que não conhece ocaso. A ceia do Senhor é o seu centro, porque é nela que toda a comunidade dos fiéis encontra o Senhor ressuscitado, que os convida para o seu banquete, celebrada especialmente no domingo. Então, essa é a imagem tão bonita de que o domingo, ao mesmo tempo que ele é a memória da criação, né, porque é o primeiro dia da criação, na sequência da criação do livro do Gênesis, sábado é o dia em que Deus descansa e, de fato, ao sofrer a paixão na sexta-feira, o Sábado Santo é o dia em que nós celebramos o grande silêncio, pois o autor da vida desceu à mansão dos mortos para despertar os que estavam presos ali pela morte e para anunciar-lhes a vida eterna, ou seja, o raiar do dia que não conhecerá ocaso, do dia que não conhecerá o entardecer, o 8º dia, ou seja, o dia da ressurreição, o domingo seguinte, o domingo de Páscoa. Perceberam? A imagem, ela é tão bonita e simbólica a respeito do 8º dia, né? Ou seja, em 7 dias Deus criou e na manhã seguinte, ou seja, no 8º dia, eis que fez nova todas as coisas, eis que nasce o sol para nunca mais se pôr, eis o dia da ressurreição de Cristo. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. Chama-se dia do Senhor por isso mesmo, porque foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos lhe chamam dia do sol, também nós, de bom grado, o confessamos, porque hoje se ergueu a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios nos trazem a salvação. Assim escreve São Jerônimo, belíssimo, né? Belíssimo, olha que força. O domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para ouvir a palavra de Deus e, participando na Eucaristia, fazerem memória da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, e dando graças a Deus,
que os regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando meditamos, ó Cristo, nas maravilhas que tiveram lugar nesse dia de domingo da tua santa ressurreição, dizemos atônitos: bendito é o dia de domingo, porque nele teve início a criação. Bendito é o dia de domingo, porque nele aconteceu a salvação do mundo, a renovação do gênero humano. Dia bendito, dia do Senhor. Foi nesse dia que o céu e a terra se congratularam. Bendito o dia de domingo, porque nele foram abertas as portas do paraíso, para que Adão e todos os proscritos nele entrassem sem temor, seguindo os passos do seu Senhor. Bendito o dia de domingo, onde o céu se abriu outra vez para nós. Olha, de arrepiar. Isso é da liturgia síria antioquena. É o hino, um dos hinos da celebração do dia de domingo, que tem recolhido dentro do Catecismo da Igreja nessa citação que acabamos de ouvir. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. E o Evangelho de hoje nos dá a graça de poder recuperarmos tão grande tesouro e recuperarmos a sensibilidade sobre tão grande tesouro. O Santo Padre, o Papa Gregório Magno, que hoje celebramos a memória, foi um dos grandes promotores, não apenas da vida litúrgica da Igreja, mas como bom pastor das almas, cuidou sempre com muito carinho e dedicação de toda a vida litúrgica da Igreja, de maneira que os cristãos pudessem viver com maior dignidade as celebrações litúrgicas. Ele foi o introdutor do chamado canto gregoriano, que até hoje cantamos e que todos nós conhecemos as suas melodias. Na Missa de Ângeles, por exemplo, é uma missa muito conhecida, é um formulário de cantos para a missa, que é o mais usado e o mais popular. Então, foi o Papa Gregório Magno que nos entregou esse tesouro, aquele famoso Kyrie eleison, proposto dentro de um tempo de respiração, de maneira a acalmar o coração. Então a métrica desse trecho do canto foi pensado para trazer o corpo à condição de relaxamento e de serenidade necessária para bem celebrar a missa, mas sobretudo sinal evidente e físico da alma que reencontra o perdão na graça de Deus. O homem perdoado retoma o seu respiro de vida. O homem que reconhece a sua condição e confia a sua vida nas mãos do Senhor, como ontem vimos o apóstolo São Pedro confiar, anteontem vimos o apóstolo São Pedro confiar, e foi belíssimo falarmos sobre isso, que entrega, sua vida nas mãos do Senhor, reencontra o seu respiro, reencontra a sua paz. Esse é o Senhor que não afasta, é o Senhor que se aproxima e aproxima pelo perdão. É o Senhor que quer ter junto outra vez, que toma consigo. É o esposo que se faz próximo, como falávamos ontem, para celebrar as núpcias. É aquele que está conosco e a sua presença é uma presença de paz. Pensar isso, programar isso, transformar isso em algo concreto, sensível, capaz de ser vivido e celebrado através do canto, realmente só pode ter vindo de um coração que muito amava o Senhor. E um coração profundamente inteligente e sensível, e não é sem razão que São Gregório Magno, desde a tenra infância,
amparado pelas mulheres de sua vida, sua mãe e suas tias, foi educado na fé cristã. Silvia era sua mãe, Tarsila e Emiliana, suas tias, que educaram esse jovem no caminho da religiosidade da fé. E por uma necessidade, por ocasião da morte de seu pai, muito novo, teve que assumir o governo da cidade de Roma, um grande cargo público. E nesse mesmo período, olha que fantástico, um grupo de monges beneditinos vindo de Monte Cassino, depois da invasão dos longobardos, pedem refúgio na cidade de Roma e se apresentam a esse jovem governador Gregório, que deu a eles um pequenino palácio na colina do Célio, uma casa já construída que confiou ao cuidado dos monges. E dessa forma, aquela casa foi dedicada a Santo André, irmão de São Pedro, na cidade dedicada aos apóstolos Pedro e Paulo. E o contato de Gregório com aqueles monges foi aumentando cada vez mais, até o momento em que o Senhor desvela a sua vocação e faz com que o seu coração conheça o chamado profundo que o Senhor tinha para ele, para que se tornasse também ele um monge. O Senhor o levou por caminhos extremamente importantes, de altíssimo nível e de grandes responsabilidades, para que ele chegasse à preparação justa para finalmente ouvir o chamado do Senhor a um mais íntimo compromisso de amor com Ele. E esse chamado supunha deixar tudo para segui-lo. Que forte, que forte! O homem mais importante de Roma naquele momento decide deixar tudo para se tornar um pobre monge em um mosteiro beneditino apenas iniciado. E assim, guiado pelo Senhor e movido por um grande, intenso amor por esse Senhor, São Gregório Magno segue. Segue onde o Senhor lhe mostrou. Segue pela estrada justa, que é a estrada de Cristo. E nós poderemos dizer, com essas palavras de São Bernardo Abade, que São Gregório Magno, São Bernardo é do 1100, tá? Então, estamos apenas aproveitando porque eu vou citar essa leitura de São Bernardo. Amou com todo o seu coração, tanto que na liturgia das horas de hoje, nas homilias sobre o profeta Ezequiel, São Gregório Magno, quem tem a oportunidade de ler a liturgia das horas, de rezar a liturgia das horas, vai ver no ofício das leituras de hoje o texto onde ele fala sobre a sua própria vida, onde ele fala como no tempo em que estava no mosteiro conseguia viver com maior intensidade a oração, mas agora precisa se dividir em muitas partes para cuidar do povo de Deus e sente essa necessidade de poder voltar. Então, como é bonito ver o Santo Padre dizendo: eu amei o meu Senhor com todo o meu coração, com toda a minha vida, e sinto vontade de viver amando Ele assim. Meu irmão e minha irmã, essa palavra é para ser forte para a gente. Tenho certeza que você um dia na sua vida já provou um tudo de amor da sua experiência pessoal pelo Senhor. E muitas vezes, quando sente o constrangimento de não ser como antes, ou de não estar vivendo um amor tão intenso como antes, não é para que você pare numa desilusão consigo mesmo, ou então desanime, mas é para que o teu coração volte, como o coração de São Gregório Magno, a desejar outra vez viver esse tudo de amor por Ele. E aí pego agora o texto de São Bernardo, que nos ajuda a perceber isso com mais clareza. Entre todos os movimentos da alma, entre todos os sentimentos e afetos da alma, o amor é o único que permite à criatura de corresponder ao seu Criador, se não de igual para igual, pelo menos de semelhante para semelhante. O amor do noivo, ou antes, o noivo, que é amor, apenas pede amor recíproco e fidelidade.
Seja, pois, permitido à noiva corresponder a esse amor. E como poderia ela não amar sendo noiva e noiva do amor? Ele está fazendo referência aqui ao amor noivo, que é Cristo, e a amada noiva, que é a igreja. E que depois nós vamos ver que o amor noivo é a alma, é o Senhor, continua o Senhor, e a amada noiva é a alma do cristão. Né? Então ele diz, como poderia ela não amar sendo noiva e noiva do amor? Como poderia o amor não ser amado? Ela tem razões para renunciar a todos os outros afetos em sua vida e para se entregar ao único amor, uma vez que lhe foi dado corresponder ao amor com um amor recíproco, pois foi criada por ele para ser dele. Lindíssimo isso, hein? Mas mesmo que se funda por completo no amor, o que será isso em comparação com a torrente de amor eterno que brota da própria fonte? Olha que lindo que ele fala. E ainda que a noiva, ou seja, ainda que a alma se transformasse completamente em amor, nós vamos ver essas palavras em Teresa d'Ávila, né? Se o nosso nada se transformasse inteiramente em amor, isso seria esplêndido, pois é o desejo de Deus que aconteça, seria esplêndido, será esplêndido, porém, o que seria esse amor diante da fonte do amor que é o próprio Deus? O esplendor da fonte é muito maior. Ainda que a alma se transformasse em amor, o amor que brota da fonte ainda seria maior. E ele continua, o fluxo não corre com a mesma abundância daquele que ama e do amor, da alma e do verbo, da noiva e do noivo, da criatura e do Criador. Não existe a mesma abundância na fonte de água e naquele que vem beber a fonte e se sacia da água bebida. Quer dizer então que os suspiros da noiva, o seu fervor amoroso, a sua espera cheia de confiança, que tudo isso é em vão porque ela não pode rivalizar na corrida com um campeão. Não pode querer ser doce como mel, terna como cordeiro, branca como lírio, luminosa como o sol e tão amorosa como aquele que é o próprio amor. Ou seja, se a noiva ou se a alma rivalizasse querer ter tanto amor quanto tem em Deus, ela seria derrotada, porque é impossível que a alma humana recolha todo o amor que existe em Deus, porque a fonte tem mais água do que uma cisterna que pode ser enchida por ela. Então, São Bernardo agora diz, bom, e de que modo então eles vão se equivaler? De que modo então a gente vai poder dizer que existe uma aliança entre eles, entre o noivo e a noiva, entre o Senhor e a alma? Agora ele vai explicar. Deixa eu pegar aqui. Quer dizer então que os suspiros da noiva, vou repetir o pedacinho, o seu fervor amoroso, a sua espera cheia de confiança, que tudo isso é em vão porque ela não pode rivalizar na corrida com um campeão, não pode querer ser doce como mel, terna como o cordeiro, branca como o lírio, luminosa como o sol e tão amorosa como aquele que é o próprio amor. Não pode. Porque se é certo que a criatura, na medida em que é inferior ao Criador, ama menos do que ele, também é certo que pode amar com todo o seu ser. E onde há totalidade, nada falta. Deus, com a totalidade do seu amor, com a totalidade do seu ser, ama a sua amada. E ela, com a totalidade do seu ser, se entrega em amores pelo seu amado. É esse o amor puro e desinteressado, o amor delicado, pacífico e sincero, mútuo, íntimo, forte, que reúne os dois amantes, não numa só carne, mas num único espírito,
de modo que eles se tornam um só, nas palavras de São Paulo. Aquele que se une ao Senhor constitui com Ele um só espírito, um só coração, um só amor. Nos encontramos na comunhão com Deus quando entregamos a totalidade do nosso coração. E voltamos para São Gregório Magno. Olha que espetáculo! E aqui estamos diante da beleza do primeiro sábado do mês. Quem, meus irmãos, dentre todas as criaturas, quem conseguiu entregar a totalidade do seu coração a Deus, senão a Beatíssima Virgem Maria? Olhem o zelo de São Gregório Magno hoje na liturgia das horas, desejando outra vez viver essa totalidade. Imagina o quanto ele não se tornou amigo da Virgem Maria e o quanto a Virgem Maria, vendo o desejo do coração desse seu filho, não veio em seu socorro, não veio em socorro do Vigário de Cristo para que ele conseguisse e pudesse viver, apesar de todos os seus limites, uma entrega de totalidade até o fim de sua vida. Eis que a Beatíssima Virgem Maria, que hoje celebramos a memória do Imaculado Coração, que ela vem em nosso socorro pela intercessão de São Gregório Magno, para que também eu e você vivamos a totalidade da nossa vida numa entrega de amor. Que todo o nosso viver esteja entregue nas mãos de Deus e que a nossa vida possa ser amor. Faz, Senhor, do nosso nada amor, de maneira que tudo em nós lhe pertença e com a chama do teu amor se consuma em nós tudo aquilo que não lhe pertence, de maneira que não reste nada conosco, mas tudo de nós mesmos esteja entregue em tuas mãos, esteja perfeitamente pleno de ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.